Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre as alterações circulatórias, né? Que podem ser chamadas também de distúrbios hemodinâmicos, né? Porque envolve a circulação sanguínea. Eles podem ser hídricos, né? Como o edema, obstrutivos, né? Que a gente tem a trombose, a embolia, a isquemia e o infarto. E de volume sanguíneo, que seria a hiperemia, a congestão, hemorragia e o choque, que a gente vai ver que a gente tem vários tipos de choque. A gente vai começar falando sobre o edema. O edema, ele pode acontecer de maneira localizada ou de maneira generalizada, né? E ele é nada mais que o extravasamento de líquidos para fora dos vasos sanguíneos, né? E com acúmulo de líquidos nos espaços intersticiais ou cavidades corpóreas, ou mesmo em órgãos, como a gente vai ver no caso do edema pulmonar, etc. E a formação de edema, ela vai expressar, então, esse desequilíbrio, né, de mecanismos de distribuição e drenagem de líquidos, né, nos espaços intra- e extracelulares, que compreende alguns fatores, que é o aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, né, das proteínas, albumina e tudo mais, permeabilidade da parede capilar, a osmolaridade intra- e extravascular, e também o fluxo linfático, né, a reabsorção de água, eletrólitos, né, em nível renal, né, que está regido ali principalmente pelo sistema de renina, angiotensina e aldosterona, né, a gente vai ver, e a pressão arterial, tudo mais. Então, a gente vai começar a falar pelos mecanismos, como que ocorre o edema, né? No caso do aumento da pressão hidrostática, ele vai ocorrer por conta do aumento da pressão do sangue no interior dos vasos sanguíneos. E o edema por aumento de pressão hidrostática, ele ocorre devido à saída excessiva de líquido do vaso. Como principal causa, a gente tem, então, a dificuldade na circulação de retorno, né? No caso de hipertensão, insuficiência cardíaca, congestão, e também com a drenagem venosa defeituosa, né? No caso de obstrução, trombo, êmbolo ou neoplasias, né? A pressão hidrostática, ela é a força que é exercida pelo líquido nas paredes do vaso. Quanto mais lento ou parado o sangue tiver, maior vai ser então a pressão hidrostática e maior vai ser a sua saída de líquido para o interstício. Então, o aumento da volemia e da pressão arterial, ela vai favorecer o aumento da pressão hidrostática, né? A fuga então desses líquidos para o interstício. Com relação à pressão oncótica, a pressão oncótica, ela faz uma força contrária, né? A albumina, que é uma proteína que é produzida pelo fígado, ela vai exercer, então, atração para que a água fique no sangue, né? E força para que o líquido fique dentro do vaso, né? E no caso de hipoalbuminemia, né? Ou seja, com a diminuição da proteína, vai diminuir, então, essa força e vai diminuir a pressão osmótica. No caso do mecanismo que envolve o aumento da permeabilidade vascular, né, a gente chama também de edema inflamatório, ele surge pelo aumento da permeabilidade capilar por meio das citocinas que são liberadas, né, pelo processo inflamatório e de reação a essas substâncias alergênicas, né, ou por toxinas bacterianas também, né. Então, são os mediadores inflamatórios que ocasionam esse mecanismo, né. E no caso da obstrução linfática, o que a gente tem é que ele vai levar a um quadro de edema e pode ser causado por obstrução dessas vias linfáticas, né? Ou seja, no caso de hipoplasia linfática, congênita, por exemplo, ou por compressão dos vasos linfáticos, tumores, abscessos. E se ocorrer a obstrução da via linfática, sem alteração nas pressões oncótica e hidrostática, e se a função de drenagem dos líquidos estiver comprometida, então pode surgir o edema, né? A gente tem como exemplo ali as neoplasias, e radiação também pode ocasionar isso, parasitas, no caso da filariose, e etc. E na macroscopia, o que a gente vai ver, então, é o aumento de volume do órgão, né? No caso, por exemplo, do edema pulmonar, extravasamento de líquidos, sinal de Godet positivo, né, como a gente vê na imagem 3 aqui, né, que você aperta a pele do animal, você vai ver que está edemaciado e o dedo vai afundar e demora para voltar, isso.
o extravasamento de líquidos, né, com presença de líquido espumoso, que você pode ver isso até nas narinas do animal, como na imagem 4. Você pode ver presença de líquido espumoso na traqueia também. E na microscopia, o que a gente vai ver é o acúmulo de hemácias no interior dos vasos sanguíneos, né, de forma bem difusa, e também presença de líquido proteináceo, de coloração bem rosa, assim, nos espaços intersticiais, né. A gente vê aqui nessa imagem 6, né, que é uma imagem de edema pulmonar, e na imagem 7, né, também nesse edema pulmonar de um gato também. E a gente pode ter alguns tipos de edema, como eu falei lá no começo, né, que pode ser generalizado ou localizado. Então eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. A 8 é uma ascite e a 9 também, né? A 8 é a imagem do cachorrinho, que você vê essa barrigona dele, né? Isso aí é líquido presente na cavidade peritoneal desse animal, né? E a imagem 9 já é uma imagem de necrópsia, né? Com presença de líquido nessa cavidade. A imagem 10 é um hidrotórax, né? Então é líquido presente na cavidade torácica. A imagem 11 é um hidropericárdio, então você vê que o líquido está presente no saco pericárdio do coração. E a imagem 12, né, é uma imagem de anasarca, que ocorre principalmente em recém-nascidos, né? O animalzinho já nasce, assim. Você vê que o bebezinho do meio, ele tá bem demasiado, bem aumentado de volume, de tamanho. Isso aí é edema, né? Puro líquido, assim, né? E geralmente o prognóstico é bem ruim para esse animal, né? E sobre edema, gente, é isso. Muito obrigado. Espero ter contribuído com o seu aprendizado.